Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu sou o irmão Afrânio. Anteriormente nós tínhamos falado que nós íamos falar os Salmos 1 até o Salmo 150. E seguindo essa linha de raciocínio, hoje nós vamos falar dos Salmos 2. Leamos, irmãos, Salmos 2. Reinado do ungido de Deus. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho e eu te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e a extremidade da terra por tua possessão. Com vara de ferro regerás e a despedaçarás, como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentre o pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Meus irmãos e minhas irmãs, no contexto desse salmo aqui, Davi vai nos dizer como os povos o viam naquele momento, quando ele era rei. Os povos que nós podemos dizer é que, como Davi ele era um rei e ele ganhava algumas nações, tomava de conta de algumas nações, e ao tomar de conta dessas nações, ele não matava, às vezes, todos, mas alguns, e aqueles que ficavam, elegia lá o seu rei e eles cobravam tributo. E esses tributos serviam para crescer mais a nação de Israel. Também nós vamos ver que alguns príncipes de Israel não concordavam muito com Davi sendo rei. Isso aconteceu porque eles podem imaginar alguém que era um pastor que cuidava de ovelha, alguém que não tinha lá esses conhecimentos, as etiquetas que ele tinha, essas formas que eles conheciam, como é que eles andavam, como é que eles saíam. E Davi não era aquela pessoa que não era aquela pessoa como eles eram, naquela, vamos dizer assim, naquela riqueza que eles tinham. Davi era um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas, não imaginava que um dia ia ser rei, mas se tornou rei. Mas quando o profeta Samuel chegou com ele e o ungiu, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor já começou a tomar de conta de Davi, segundo a palavra de Deus. E dali Davi vai conseguir ter um sentimento mais voltado para o Senhor. Ele vai acreditar mais no Senhor. Tanto que quando ele chegou lá no arraial, que Golias estava desafiando o pessoal de Israel, ele não aguentou escutar aquilo, ele até nem entendeu porque ninguém ia para aquilo. Ele disse: já que ninguém vai, eu vou. Porque para ele, como ele estava cheio do Espírito do Senhor, aquilo era muito normal enfrentar aquele homem. Porque ele estava falando do povo de Deus e falando de Deus. E Davi não suportava aquilo. Então, como Davi enfrentou aquele homem e o derrotou com uma pedra, e depois as pessoas começaram a vir para cima dele, ovacioná-lo, talvez aquilo criou um parafuso nele. Por que essas pessoas estão me ovacionando? Aí foram dizer: você derrotou o grande Golias. Eu derrotei. Então, como ele estava com o Espírito do Senhor, observou, começou a perceber que ele foi ungido para ser rei. Isso nós vamos observar que lá no Salmos 1, quando a gente lê, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Provavelmente Davi, quando ele estava vivendo com Saul,
Provavelmente, acredito eu, que ele conversava com Samuel. E Samuel dissera para ele que um dia ele ia ser rei. Se Samuel batizou e ficou aconselhando Davi, ele tinha certeza que ele era ungido do Senhor. E que essa unção dele tinha um propósito que não terminaria no reino de Davi, mas que ele seria um reino que duraria eternamente. E Davi pensa, se é um reino eternamente, eu sou eterno, então eu sou o começo, sou só a fagulha daquele que vem após mim. Por isso que Davi, nesse contexto aqui, existe todo um caldo da insatisfação dos príncipes que não concordavam que ele seria o rei, e insatisfação daqueles que foram tomados o reinado. Vamos ver versículo por versículo para que nós possamos entender melhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam as coisas vãs? Ele faz essa pergunta e abaixo ele vai dizer a resposta. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Veja que os reis da terra, da qual ele tomara poder, deixava lá para pagar tributo, que deixou alguns vivos, eles reclamam. E os príncipes que eram dele, de vez de construir, preparar, crescer o reinado, eles conspiravam, não construíam. Davi tinha inimigo interno, inimigo externo. Mas veja que essa inimizade desse povo contra Davi, ele vai dizer que conspirou contra o Senhor e contra o seu ungido. Então Davi vai dizer que como ele foi ungido por Samuel para ser rei, então eles conspiram contra o Senhor que o ungiu através de Samuel. Por derivado, eles estão indo contra o Senhor. Quando estão atacando Davi, estão atacando o Senhor. Porque, como ele sabia que o reino dele seria um reino eterno, que não seria ele, como vinha sido prometido para ele, que lá na frente nós veremos em outros salmos, acontece que ele sabia que Deus é eterno, porque ele sabe que Deus existe de eternidade e eternidade. E que o projeto é um projeto divino, é um projeto davídico, que Davi está sendo utilizado como protótipo ou como sombra, como maquete do real que vai acontecer e da imagem verdadeira que por virá, que vai ser nosso Cristo Jesus, que ele vai ser da linhagem de Davi. E Davi nesse momento tanto vai ser o rei como vai ser o profeta. E o que mais o profeta vai nos dizer? Ele vai dizer o seguinte: contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, vamos sair, vamos se unir, vamos romper esse laço. Vocês, príncipes daí, nós, reis daqui, vamos se unir junto e tirar esse Davi que é desafeto de vocês e que ele é inimigo nosso. Essa era a vontade deles. Eles tinham esse propósito porque o propósito do inimigo da nossa alma é roubar, matar e destruir. E eles também queriam roubar, matar e destruir. Mas não só queriam isso. Eles queriam dar um jeito de tentar retardar, frear ou extinguir de uma vez o projeto de Deus em cima do seu ungido, que vai representar a vinda de Cristo. E ele vai dizer assim: ri-se aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Quando fala que o Senhor vai rir deles, ele diz que o Senhor, como é soberano, como ele projetou, como ele arquitetou, programou a unção de Davi, que simbolizaria a unção de Cristo,
não teria como eles fazer o contrário do que Deus tinha feito. Então, quando ele fala que o Senhor ri-se, é que o Senhor assiste a eles e que o Senhor vê até onde eles vão. Ele fala, ri-se é aquele que habita no céu. O Senhor zomba deles, porque espera ver até onde eles vão, até onde vai o intento deles. Na sua ira, para que na sua ira e a seu tempo lhes há de falar. Veja, Deus não concorda com eles e deixa aumentar a ira dele. E no seu tempo, quando chegou o limite de Deus, ele fala com eles. Mas, irmãos e minhas irmãs, Deus, na ira e no seu tempo, fala com eles, mas não é isso que atemoriza eles, não. O que atemoriza é o resultado da palavra de Deus. É o ato concreto depois que Deus fala. Como ele diz aqui, e no seu furor os confundirá. Veja que quando acontece o que Deus fala que vai acontecer, por causa do acontecido é que eles ficam confundidos. Quando nós vemos aquela torre de Babel, que os homens todos se prepararam para subir aquela torre e juntos a uma só tinham o propósito de chegar no céu. Acredito eu que como eles estavam com o propósito só de chegar no céu, tinha até voluntariado naquela hora. Mas Deus, vendo o que eles estavam fazendo, começou a rir-se deles no céu. E o Senhor tocou neles o Espírito para que eles trocassem suas línguas. Deus fez com que ele tivesse línguas diferentes, de forma que ninguém conseguia mais se entender. Alguns entendiam a letra A, outro a letra B, letra C, letra D, e aqueles que se identificavam pelas suas línguas, que se entendiam, cada um foi para a sua terra. Saíram confundidos, sem saber o que aconteceu. Assim é o que acontece com os ímpios. Eu, porém, versículo 6, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O profeta dizendo que Deus diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. Que ele colocou o rei dele, Davi. O monte Sião é um monte que simboliza o monte de Deus. E alguns dizem que o monte Sião também, às vezes, é uma designação para dizer Jerusalém. Então, se for por esse lado, significa que Deus constituiu o seu rei Davi em Israel. E Davi vai dizer, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, proclamarei o decreto do Senhor. Decretos. O que o Deus decreta não tem como falhar. Deus disse, haja luz e houve luz. Então, o que Deus fala não tem como voltar atrás, porque Ele é soberano. Ele vai, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Davi está dizendo, eu fui gerado, esse reinado que eu tenho foi gerado por Deus. Essa coroa que eu tenho, essa posição que eu estou, ela foi gerada por Deus. Deus é que gerou essa posição de rei para mim. Ele me gerou esse reinado todo. Fez com que eu fosse rei. Rei, Deus gerou Davi como seu rei. Porque Davi, na verdade, ele não foi gerado. Davi, como eu, irmão, como você, fomos criados. Só Cristo que é gerado. Cristo foi gerado de Deus. E Davi, criado. E essa diferença é muito grande.
Porque o criado vem da criatura. A geração, ela deflui de onde ela nasceu, de onde ela veio. E gerado de Deus significa Deus tirando Deus. Então, Davi diz que foi gerado nesse momento aqui, não ele, mas o rei, ou seja, a função de reinado. Essa foi gerada. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, tu és meu filho, Davi, porque estás aqui nesse reinado que eu hoje estou te gerando. E ele vai dizer mais: pede-me, e eu te darei nações por herança, e a extremidade da terra por sua possessão. Veja que Deus está dizendo a Davi: pede-me, pode pedir, Davi, que eu te darei a nação por herança e a extremidade da terra por possessão. Ele vai continuar: com a vara de ferros a regerás e a despedaçarás, como vaso e oleiro. Então a vara de ferro, porque Davi, ele tinha uma linha pela qual ele tinha que dirigir o povo de Israel. E o braço dele era rígido. Porque a linha dele, como era correta, se tornava rígido para aquele que não concordava. E despedaçava nessa hora aqueles que se diziam que era alguma coisa, que na verdade nada era. Os príncipes, por exemplo, era vaso de barro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir juízo da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Nesse momento, Davi está pregando. Ele está dizendo: agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir juízo da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. E aqui, irmão, é quando está eu e você na possibilidade, nesse tempo aqui de Israel, sermos chamados para ouvir a mensagem. Porque como ele tinha os outros reis que não pertenciam a Israel, mas que o serviam, já podia ouvir a mensagem, a palavra. E aí, aqui está mostrando um momento que nós vamos pertencer ao reinado de Cristo também. Porque dizem que só os judeus que vão para o céu, aqui não, está mostrando que todos vão ser servidos, todos vão servir a Cristo e estaremos lá. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçai no caminho, porque dentro de pouco ele lhes inflamará a ira. Beijai o filho. Aqui, quando fala saudai o rei, era uma saudação que tinha que dar para o rei. Beijai, saudai aquele que Deus constituiu como rei. Então, nós temos que saudar, beijar e temos que adorar o nosso Cristo, nosso Senhor. Porque Ele é nosso Salvador. Jesus Cristo, Ele é Deus. Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Cristo faz parte da Trindade. E temos que amá-lo e adorá-lo. E Ele é o nosso Rei. Voltando para o nosso texto aqui, o que ele está querendo dizer? Que quando a pessoa não saudava o Rei, não estava saudando a Deus. Então, é impossível nós amarmos a Deus se não amarmos a Cristo. É impossível nós buscarmos a Deus sem ser por Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É isso que o profeta está nos mostrando, por outro lado, quando Cristo aparecer. E para finalizar, amado irmão e irmã, diz: bem-aventurado todos que neles se refugiam, todos que neles esperam, todos que neles guardam seus anseios, suas vontades, e sabe que o Senhor cuida de sua vida. Que Deus lhe abençoe, amado irmão e amada irmã, sabendo que Deus cuida de você, que Deus cuida de mim, que Deus cuida de nós. Amém?